Já voltamos com o Fé em Ação e hoje estamos falando sobre o Portas Abertas, de pessoas que dedicam seus talentos para impactar a comunidade próxima à igreja onde frequentam. No primeiro bloco nós vimos como isso funciona e agora a gente vai ver como esse projeto foi implantado. Sérgio, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para quem é líder de grandes igrejas. Nós estamos recebendo a liderança, ou parte da liderança, da Igreja Central de São Paulo. Nós vamos conversar com o pastor Adriano de Villa, que está aqui conosco, representando os pastores das grandes igrejas, e que, sem dúvida, é uma das igrejas mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil. E também o Carlos Abruzzo, que é empresário e é o primeiro ancião da igreja. Muito obrigado por terem aceito o convite, estar aqui para dialogar um pouquinho sobre um projeto extraordinário que vocês colocaram em prática na Igreja Central Paulistana, que foi aonde os meus pais se casaram. É uma honra tê-los aqui. O privilégio é nosso, uma alegria muito grande estarmos aqui também, Sérgio. Uma igreja com muita história, eu começo com você, pastor. A gente sabe que dirigir uma igreja grande, como é a Central, quantos membros ela está hoje? Em secretaria, 1.570 membros. 1.570, ainda com uma escola grande do lado. Sim. E eu gosto de chamar o Carlos de Carlinhos, né, para os mais íntimos. Como você está num programa íntimo aqui, está todo mundo em casa nos vendo. Carlinhos, você está há quantos anos naquela igreja? Eu estou há 40 anos naquela 40 igreja. anos. 40 anos. A gente sabe que vão se formando as panelinhas da igreja, as famílias, aquela tradição. E quando você fala em mudar alguma coisa, muitas vezes não é fácil, não é? Uma mudança na estrutura organizacional da igreja. A gente pode falar isso que passou por uma experiência e nós trocamos figurinhas na época, que na minha igreja, que é Botafogo, no Rio, foi também estruturada uma mudança muito grande, alguns anos atrás, e dessa experiência nós também conversamos, trocamos algumas ideias e surgiu um projeto de fazer com que a igreja trabalhasse continuamente, de preferência todos os dias, às vezes não é possível, mas é o ideal, e com muitos ministérios, para atender muitas necessidades. É pôr o povo para trabalhar. Pastor, como é que foi a evolução dessa ideia? Como é que isso surgiu no seu coração e de enfrentar, vamos dizer, uma nova realidade, uma mudança de paradigma numa igreja tão grande? Pois é, Sérgio. Quando nós pensamos em grandes igrejas, nós pensamos que existe um material humano muito forte. E na mentalidade departamentalizada, às vezes nós não conseguimos envolver todas essas pessoas no serviço. Nós temos líderes específicos para os departamentos. Então, a ideia de ministérios foi justamente para tentar agregar um número maior. Eu tinha uma liderança eleita e mais duas ali ociosas, ou até 3. Então, com os ministérios, nós conseguimos agregar e valorizar o material humano que nós temos. E isso tem acontecido gradativamente. Eu me lembro, Carlinhos, que a gente começou a conversar e despertou o seu interesse, que no Rio o projeto levou o nome de Portas Abertas e a igreja ficava aberta, com vários voluntários, mais o pessoal do pastor, e o pastor titular e também os auxiliares, para também fazer os atendimentos necessários, não só no âmbito, como é o caso de vocês, espiritual, mas material, humano, né? Enfim, no que pintasse lá. Carlinhos, como é que foi a reação quando veio essa ideia à tona? O pessoal aderiu facilmente, foi difícil, alguns aderiram, outros não aderiram, até implementar um projeto que se propõe a fazer a igreja trabalhar o tempo todo, né? E praticamente todos os dias. A gente é difícil contentar 100% da membresia, né? Mas
essa vontade de ter a igreja aberta nasceu no meu coração há mais ou menos 20 anos atrás. Mas não deslanchava, não saía da mentalidade só, nem do papel. Mas com a vinda do pastor Adriano, ele também tinha isso no seu coração. Igreja aberta o mais tempo possível, se possível 7 dias por semana. E é o que ele planeja. E então juntou a vontade dele com a minha, e também os anciãos apoiaram muito esse projeto. Todos os anciãos, não teve um ponto negativo. A liderança da igreja apoiou totalmente esse projeto, como apoia até hoje. Só que é um projeto muito difícil, depende de voluntariado e de profissionais também de cada área que ajudam lá semanalmente. E está caminhando cada dia mais, os ministérios aumentando cada dia mais. Até você está com uma revista aí que você pode ver todos os ministérios que nós temos. Essa revista aqui, chamada de ICP, da Igreja Central Paulistana, imagino, né? Eu vou dar aqui um insert. Ela faz um resumo desses ministérios que foram se formando de acordo com os talentos, com o interesse das pessoas, dos membros, né? E também vocês fazem todo um projeto de ponte, vamos dizer assim, de necessidades, vamos supor, precisa de um médico, de um dentista, de um psicólogo. A igreja orienta, inclusive, em horários não típicos da igreja, né? Em horários comerciais, né? Agora, eu acho interessante que... E por que isso, telespectador? Porque uma grande igreja tem um patrimônio enorme ali, né, investido, quer dizer, tem um prédio, em vez de só funcionar, né, sábado de manhã, sábado à tarde, quarta-feira à noite, domingo à noite, quer dizer, você começa a fazer com que aquele imóvel se modifique, se transforme, né, com pessoas móveis, né, que vão usar aquilo como ponto de referência. Agora, eu nunca tinha ouvido falar, pastor, em ser contratado um profissional de recursos humanos para a igreja, para carrear, fazer uma avaliação das pessoas que querem ajudar, para colocá-las no devido posto. Como é que é isso? A demanda é muito grande e pensando em valorizar a ideia da pessoa de desenvolver um ministério, de trabalhar no serviço do Senhor, nós pensamos em alguém que pudesse cuidar somente disso. Porque eu tinha minhas demandas pastorais, eclesiásticas, as reuniões, o atendimento à igreja, e não conseguia dar uma atenção adequada a essas pessoas. Então veio a ideia de estruturarmos de maneira quase que profissional mesmo o projeto de 11 Ministérios. Agora, qual foi a maior dificuldade, Carlinhos, que você encontrou? Porque o pastor está lá, então muitas vezes não chega no pastor a realidade do que está acontecendo ali no dia a dia. Você, 40 anos de igreja, você sabe, né? Aquele ali está assim e tal. Qual foi o maior, vamos dizer assim, desafio, né, da membresia que você sentiu para ir contornando os problemas e encaixar a igreja no trilho que a liderança queria? Olha, no meu modo de ver, nós não encontramos essa dificuldade na igreja, entende? A igreja abraçou esse projeto, né? O que não teve muita crítica, pessoal, não participo, não quero. Se teve algumas críticas isoladas que não chegou nem na liderança, mas foi o apoio total da igreja, praticamente 100% da igreja. O que a gente vê que o que deu muito trabalho para nós, mais para o pastor, foi o planejamento, a elaboração, pôr em prática esse projeto que não é fácil. Dou todo o mérito do nosso pastor, que ele constantemente persistiu, certo? E está fazendo acontecer. Agora, pastor, quais são os próximos passos? Ele falou ali, ele deu uma dica, ele falou, meu sonho é ter os 7 dias, isso é possível? É possível. Nós estamos trabalhando o voluntariado para que isso aconteça. Para você ter uma ideia, Sérgio, hoje nós temos uma advogada na nossa recepção, fazendo parte do desenvolvimento. Ela teria totais condições de atender no Ministério do Aconselhamento Jurídico, mas em alguns momentos nós temos a necessidade de uma recepcionista e ela faz esse papel. Que bacana. Isso é voluntariado. Isso é então verdade. A igreja está se conscientizando disso. Vamos dizer assim, criando maturidade para isso. Sim. Né?
E os frutos disso? A igreja mudou, melhoraram os batismos, fortaleceu a fé da membresia. Qual é o balanço que você faz? Valeu a pena? Valeu a pena. E sempre nós tivemos essas duas frentes de atendimento como a nossa principal motivação: a conservação, o cuidado dos membros e um contato com quem não é membro da nossa comunidade. Então, o projeto Portas Abertas com seus ministérios atende essas duas demandas nossas. Que beleza. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, mas eu queria que você, Carlinhos, depois você, pastor, olhando naquela câmera, para o pastor que tem uma igreja semelhante à sua, talvez um pouco até menor, mas que às vezes pensa, puxa, mas vai dar trabalho, qual o conselho, qual é a mensagem que você, Carlinhos, passa e depois você como pastor? Para os membros, você, Carlinhos, e para os pastores, você, por favor. Na minha visão, eu vejo que a igreja, como você falou, Sérgio, é um patrimônio muito grande, muito caro, para estar poucos dias aberto durante a semana. E quanto mais dias essa igreja estiver aberta, mais útil ela vai ser à comunidade em redor dela, certo? Nós temos do nosso lado da nossa igreja uma faculdade, a FMU, e ali passam milhares de estudantes diariamente. E alguns podem ter interesse de entrar na igreja, como já houve, interesse em entrar na igreja que está aberta. E esse é o trabalho da igreja, atender a necessidade de uma pessoa que está necessitada. E a igreja está procurando fazer isso. Então vale a pena. Pastor Adriano. A temática da igreja hoje é o discipulado. E essa é uma forma muito eficaz de se fazer discípulos. Então, amigo pastor, esse é um caminho que pode ser copiado. Na verdade, a ideia pode ser copiada de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. Vale muito a pena. Esse é o tipo de cópia que você quer que seja feita, né? Até mesmo porque para a gente trocar a experiência. É verdade. Nosso tempo acabou, mas eu queria parabenizar a Igreja Central Paulistana, os seus membros que estão trabalhando nesse projeto, a liderança, e por vocês terem vindo aqui contar um pouco desse projeto. Começou, não faz muito tempo, né? 2015. 2015, então. E que certamente vai prosperar e que outras igrejas façam o mesmo. Se Deus quiser. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo. Nosso convite para você estar aqui novamente com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, com convidados especiais. Até lá. Foi um privilégio conhecer um pouco mais dessa missão que a Igreja Central Paulistana tem com a comunidade. Fica aqui o nosso agradecimento e incentivo a todos os envolvidos. E nós ficamos por aqui, mas já quero deixar marcado o nosso próximo encontro. Eu te vejo aqui na semana que vem. Obrigada pelo seu carinho, um abraço e até lá!